amigos, olá amigas, tenham todos um bom dia e estamos iniciando hoje aqui com muita alegria mais um programa Diálogos Médicos, hoje continuando os capítulos do livro Entre a Terra e o Céu. O programa Diálogos Médicos é um programa da Associação Médica Espírita de São Paulo, transmitido pela Rádio Boa Nova e também em todos os nossos canais de comunicação. Você pode nos acompanhar pelo rádio, pela web, pelo celular e acompanhar em São Paulo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então vamos iniciando com muita alegria. Bom dia, Emily, bom dia a todos que nos ouvem. Felizes por estarmos juntos para mais uma gravação aí, dando continuidade a essa história que é mais do que uma novela de tanta emoção que a gente tem, né? Vamos em frente. E o nosso querido Carlos. Olá, Carlos. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo. É uma satisfação estar aqui. Muito grato por todo o aprendizado que a gente acaba absorvendo em função da leitura desses textos tão importantes, né? Muito bem, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 8, chamado Deliciosa Excursão. Ele, de fato, vai narrar a excursão, né, as conversas que eles tiveram durante essa excursão, que é o seguinte, né? Clarencio, Hilário e André Luiz estão com o objetivo de trabalhar no caso de Júlio, Dila, Amaro, Zulmira, todo esse caso que vem sendo estudado por todos nós. Lembrando daquele menino, Júlio, que desencarnou por afogamento, por toda a história que tem sido trabalhada nos outros capítulos. E eles têm a intenção de visitar Júlio para ver como ele está, né, no plano espiritual. E aí eles foram acompanhar mais duas pessoas que iriam visitar também os filhinhos desencarnados, né? E uma delas é Antonina, e uma outra que não está no nome. Então, eles vão acompanhar essas duas senhoras que também estão indo nesse mesmo local visitar os filhinhos desencarnados, e ali esse capítulo narra as conversas que eles vão tendo durante esse trajeto, né? E durante esse trajeto, Antonina, já livre, né, da carne durante o sono, ela vai sentindo provavelmente aquela leveza, aquela tranquilidade que a gente nem consegue imaginar direito de como é estar, né, no plano espiritual, em um plano superior, e ela diz, né, ela diz assim: por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? Pesa ao corpo a maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. E aí o ministro Clarencio, ele responde: se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema ventura sem a perfeita sublimação pessoal? Então eu queria convidar a gente a pensar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro ouvindo o áudio 1, o comentário que a doutora Marlene nos programas aí do passado, onde ela fazia diálogos médicos, né? Vocês sabem que a gente pega um trecho desses programas anteriores. Vamos ver o que ela comenta sobre esse ponto de vista. Que lendo a coleção André Luiz, o que mais marca a gente é esse sentido do amor verdadeiro. Porque a pessoa que ama verdadeiramente, ela não abandona de jeito nenhum. Mesmo que ela esteja numa situação bem superior, ela abdica da sua situação de bem-aventurança e vem ficar junto daqueles que amamos. Que impressionante que é isso. O poder do amor, a coleção, né? Toda de André Luiz nos assegura isso. Olha aqui, ele dizendo exatamente isso, que elas não conseguiriam ficar na resplendente glória da liberdade
se vissem os entes queridos em situação de apuro ou de desequilíbrio. E é isso que a gente vê o tempo todo, né? Então, você vê que interessante, né? Isso me tocou muito, porque eu penso que, na realidade, a gente está aqui só para aprender a amar, em resumo, num grande resumo. E essa coisa, né? Essa vontade de sentir a leveza que é a espiritualidade e que, né, não estar encarnado poderia trazer, e ele questiona, mas faz sentido deixar tudo para trás agora, deixar o lar de vocês, vocês estão tendo nesse momento da encarnação um papel importante na criação dos filhos e tudo, faz sentido nesse momento deixar tudo para trás, né? Só tem uma frase aqui que me tocou muito. Ele questiona: haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Né? Então, a doutora diz que realmente o amor, né, ele é o grande ensinamento das obras de André Luiz. Né? O que vocês acham disso, meus queridos? Oi, Emily, essa é uma das frases mais marcantes da coleção André Luiz, porque quando a gente lembra disso, a gente começa a compreender de que a caminhada evolutiva não combina de forma nenhuma com uma escolha egoísta, não combina com uma individualidade, porque quando a gente ouve do Mestre Jesus amar aos outros como a nós mesmos, né? Como a receita de evolução, de equilíbrio, a gente entende que é sobre isso que faz sentido. Tanto é que também na coleção André Luiz, como a doutora Marlene coloca, a gente vê vários exemplos de espíritos que já estão numa escala evolutiva muito superior, mas não se afastam da possibilidade de fazer o bem, de auxiliar aqueles que amam e assim por diante, né? Então, é interessante a gente entender o seguinte: quanto mais a gente alça o crescimento espiritual ao alto, mais a gente olha para baixo e se preocupa com os outros que lá estão, querendo que eles também o façam. Porque não tem a menor explicação óbvia você crescer sozinho, você se desenvolver sozinho, você se descolar dos seus amores, né? É muito bonito pensar assim e nos inspira a sempre olharmos se nós estamos fazendo por nós e por aqueles que estão junto de nós, né? E como você colocou, amando. Quanto mais a gente amar, menos a gente vai olhar para a nossa própria realidade de forma egoísta, de forma individual, nos distanciando de todos, né? Interessante, né? Bom, existem duas possibilidades, né? Você, em desdobramento, pode ter uma experiência feliz, não é? E aí dá até vontade de, puxa, eu não quero mais estar encarnado, eu quero vir para cá e passar passar a viver nessa tranquilidade, nessa vivência muito melhor, muito mais agradável. Mas pode acontecer também da gente estar perturbado e, em desdobramento, a gente ir para uma situação muito difícil, de perseguição, gente atrás da gente, né? E aí tudo que a gente quer é voltar rapidinho para o corpo, porque não dá para viver daquele jeito, né? E isso é facilmente compreensível, querer voltar rapidinho para o corpo. Agora, quando você tem uma experiência boa fora do corpo, né? E às vezes até como a Antonina está dizendo, por que a gente não fica aqui direto? Para que voltar para a carne, né? Aí, logo no segundo momento, vem o que o Conrado está falando. Vamos supor que fosse possível. Ok, sai então, fica aqui nessa boa. E aí, logo você vai lembrar das pessoas que ficaram aqui, das pessoas que você ama, das pessoas para quem você tem afinidade. E aí, vai perceber que essas pessoas não estão juntos, né? Então, aí não tem céu sem amigos, né? Não tem céu sem as pessoas que a gente ama. E aí a gente tende a querer ou auxiliar de lá de onde a gente estiver essas pessoas que estão aqui, mas às vezes a gente não tem elevação moral para isso, e aí a gente tem que voltar para cá, porque pelo menos aqui a gente consegue fazer
o que está ao nosso alcance no sentido de auxiliar as pessoas que a gente ama, né? Acho que é isso. Então é muito bonito, né? E continuando a conversa que eles vão tendo, ele fala, né? Continua, né? Explicando essa questão do amor, e ele fala assim: o amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida. E o nosso melhor patrimônio é o trabalho, com que nos compete ajudar-nos mutuamente. E é pelo trabalho que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. E eles entram agora nesse ponto, né? E eles estavam conversando sobre o quanto o amor é importante, o quanto o amor é o objetivo, é a força, é o meio pelo qual o nosso crescimento é dado, né? E o meio é o trabalho, né? E aí eles entram nessa ideia do quanto o trabalho é importante, né? Vamos ouvir o que a doutora fala sobre o trabalho. O áudio 2. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para um fato que a coleção André Luiz coloca como verdadeiro, real e absolutamente necessário. O trabalho construtivo no bem. E aqui mais uma vez, o mentor está dizendo que somente através do trabalho é que você se modifica e modifica a terra em que você vive. Porque há pessoas que a vida inteira ficam esperando receber. Vão ao templo católico, vão ao templo protestante, vão ao templo espírita e assim por diante, na expectativa de receber. No entanto, o movimento é ao contrário. É o que nós vamos dar para receber. Essa é uma lei da natureza. Esse é um ponto muito importante para a gente frisar e refletir, né? Não tem como não lembrar, né, meninos, do tema do Mednesp, né? Servir para curar-se. Eu acho que ficou muito forte esse tema desse ano que passou, né? Eu acho que é uma frase tão curta, tão pequena, tão incisiva, né? Ela vai ali no ponto que a nossa cura vem através do trabalho para o bem, né? De servir para Jesus, de ser útil, e do quanto o trabalho, o primeiro beneficiado somos nós mesmos, né? Então esse é um ponto muito importante, né? Eles levantam nessa conversa despretensiosa, indo até, né? Conversando ali esses dois pontos tão importantes, né? O que vocês acham? Então, uma coisa que dá para notar, na coleção inteira, mas particularmente nesse texto, Entre a Terra e o Céu, fala-se de vários conceitos, vários ensinamentos, mas o tempo inteiro volta a reforçar trabalho e amor, amor e trabalho. A gente vai ver essa referência à importância do trabalho e do amor em quase todos os capítulos. Isso é muito interessante, né? Que é uma técnica de ensinar também. É a repetição. Olha, você fala aqui, e aí daí a pouco você fala de novo de outra forma, e daqui a pouco você fala de novo de outra forma, até que entra na nossa cabeça, né? Acho que isso é bastante interessante da coleção André Luiz. Eu me lembro muito, para falar da coleção André Luiz, eu me lembro muito de André Luiz em Nosso Lar. No capítulo 2 ou 3, quando André Luiz cai em si, né, daquilo que tinha acontecido, e ele começa, então, a meio que fazer uma retrospectiva da sua vida, e ele chega à conclusão de que ele passou a vida dele com as portas do lar fechadas para o mundo. Ou seja, cuidando dos próprios interesses, cuidando da sua família, cuidando do bem-estar da sua família, cuidando da sua profissão.
ele teve aí uma profissão, uma atividade muito importante, né? E eu sempre penso assim, André Luiz não foi um cara mau, não foi um cara ruim. Como todos têm as suas dificuldades, teve os seus vícios, teve as suas limitações, mas ele cuidava ali daquele espaço. E ele diz que também assim foi criado pelos pais que deram a ele uma boa educação, um lar confortável e assim por diante. E olha como é perigoso, gente, a gente viver nesta bolha de olharmos somente para as nossas próprias necessidades. E ela coloca aqui na frase algo que me deixa muito pensativo, que é exatamente, tem pessoas que vão ao templo espírita, à igreja e pede pela sua saúde, pela sua família, pelo seu emprego. Então, o tempo todo pedindo e quase nada ou nada devolvendo para o mundo. Então, enquanto a gente não entra nesse ciclo de uma harmonia entre pedir e oferecer, entre doar e receber, a gente vai continuar sem nos transformarmos e sem transformar o mundo, né? Sim, é muito interessante isso, né? Então, eu acho que é uma coisa para a gente sempre se questionar, né? Como eu posso trabalhar para Jesus nesse momento da minha vida? Né? O que eu posso fazer dentro da minha realidade, dentro das minhas limitações? Muitas vezes é simplesmente acolher aqueles que estão do nosso lado com amor, né? Ter sempre uma palavra de consolo, ter sempre um colo acolhedor, poder olhar sem julgamento. Então, assim, a gente sempre pensa em trabalho como grandes feitos, muitas vezes, né? Vou trabalhar para Jesus, coisas grandes, grandes realizações, grandes trabalhos, mas muitas vezes ainda não é o momento de grandes trabalhos. A gente, todo trabalho, todo o exercício do amor no dia a dia, quando a gente exerce o amor, a gente está trabalhando para Jesus. Né? Quando a gente espalha, quando a gente exemplifica, eu acho que a questão do exemplo ali tem a ver com o trabalho. Exemplificar é trabalhar, né? Exemplificar o amor, exemplificar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, a gente já está trabalhando. Então, um questionamento muito interessante, né? Como eu posso servir para me curar, né? Então, isso é uma coisa legal para a gente, né? E continuando a excursão, a conversa que eles vão tendo e tudo, pensando nessa questão do exercício e da convivência com os entes amados, com toda essa dinâmica, a Antonina pergunta: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria a bendita felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? E aí ela joga essa bomba, né? A perguntinha fácil da gente pensar, né? Mas eu acho uma coisa interessante da gente discutir, né? Você vê que eles estão levantando tópicos nessa conversa, né? Vamos ouvir pelo áudio, o áudio 4, tá? O áudio 4, que é o que a doutora Marlene fala sobre isso. Porque nós somos seres ainda que muito sensitivos, a gente se aborrece por qualquer coisa, a gente não consegue perdoar. Então, se a gente recordar aqueles que nos fizeram mal, né? Como é que vai ser? De que maneira vamos reagir, né? De que maneira vamos fazer, né? Uhum. Qual vai ser o nosso relacionamento? E é por isso que coloca o esquecimento na base de tudo, para você poder tentar perdoar. Por quê? Porque mesmo havendo esquecimento, a vibração sendo contrária, você identifica o seu inimigo, não é? Então, eu acho que tem esse grande ponto, né? O ponto que a gente sempre olha, o quanto a gente está preparado para relembrar de certas questões,
né? De reencontrar pessoas, né? Olhar para as pessoas que estão no nosso meio e lembrar o que aconteceu, que muitas vezes podem ser situações muito difíceis, né? Tenho certeza que todos nós convivemos com grandes amores, né? Com pessoas que têm um relacionamento muito bonito, muito amoroso, mas outras nem tanto, né? Provavelmente existem reencontros difíceis. E o quanto que a gente tem maturidade e preparo para lidar com essas reminiscências, né? Então, acho que esse sempre é um grande ponto que é levantado quando esse questionamento é trazido, né? E é importante a gente entender a sabedoria divina nisso, né? Sem nos agitarmos, sem irmos atrás, às vezes por curiosidade, às vezes por uma questão meramente passageira, né? De querer descobrir, ou querer justificar, né? Ah, então agora tá explicado porque eu não suporto tal pessoa. Mas é exatamente o contrário. A explicação é que você está junto dela para aprender a suportá-la, para que você possa aprender a conviver com o jeito dela, com a maneira com que ela pensa, com a maneira com que ela age, e não o contrário, e não justificar uma divergência anterior para definitivamente romper laços. Porque o que vai acontecer na prática? Vai voltar outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, né? Então acho que fica para a gente, se estamos juntos, se aqui estamos, tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, chama Pediste. E ele diz assim pra gente: pedistes o lar que você tá, pedistes as pessoas que estão junto de ti, tudo nós pedimos ou nos foi ofertado pela misericórdia com um objetivo maior de aprendizado e de aprendermos a amar, como a Emily bem falou antes, né? É muito inteligente, quer dizer, quem sou eu para dizer que é inteligente ou não essa estratégia, né? Mas se fôssemos pessoas evoluídas e entendêssemos a necessidade de perdoar, de se reconciliar com as pessoas, a gente procuraria, mesmo sabendo que aquele é um inimigo, procuraria de alguma forma achar o caminho para perdoar. Mas não é o caso, a gente não é evoluído assim. Então, se a gente está diante de alguém que fez mal para a gente, o máximo que a gente quer é cortar ele em pedacinhos e colocar no sol para secar. A gente não quer nem saber de perdoar, a gente quer se vingar. A gente quer, no máximo, ficar longe. Mas ficar longe não vai resolver, não é? A gente precisa se acertar. E como a gente não é evoluído o suficiente para se acertar espontaneamente, a gente é colocado junto dessa pessoa com quem a gente precisa se acertar, só que com o esquecimento de que alguma coisa anterior aconteceu, né? Então, aí a gente vai, de alguma forma, se acertar ou não se acertar, não é? Mas de uma maneira espontânea, é alguma coisa que sai da gente, é uma vitória que nós próprios conquistamos quando conseguimos perdoar e quando conseguimos nos acertar. E como o Conrado falou, nem sempre acontece, mas aí volta de novo. E não acontece, e volta de novo. E assim a gente vai retardando a nossa evolução por conta, às vezes, de uma cabeça dura, de alguma coisa que a gente, enfim, que não é nem... eu não quero fazer aqui uma crítica, não é de maldade que a gente tem a cabeça dura, é de desinformação que a gente tem a cabeça dura, não é? Então, a gente tem que repetir, até que a cabeça amoleça e a gente consiga fazer o que é certo e efetivamente evoluir, não é? Isso aí. Muito bem. Eu acho que concluímos aí os tópicos principais das conversas que foram tendo aí nessa deliciosa excursão, né? Os pontos de reflexão e sempre muito pertinentes aí para a nossa vida. Então, eu agradeço a presença dos meus queridos. Obrigada, Conrado. Obrigado, Emily, e seguimos juntos aí para aprender ainda mais com todas essas histórias, né? E obrigada, Carlos. Um grande abraço a todos, excelente semana, e na semana que vem estamos aqui de volta com o capítulo 9. Fiquem com Deus.